Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativo, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu e o Antônio Carlos Franchini vamos entrevistar o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Omori. Como é que vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, agradeço o convite. É um grande prazer participar desse programa Verso Paulista. Prazer é nosso de recebê-lo aqui no nosso estúdio. Vamos começar falando um pouquinho justamente da associação. Como é que teve início a associação e quais são as principais ações que vocês desenvolvem em benefício da hotelaria, principalmente aqui quando a gente fala de São Paulo? Hoje a BH ela foi fundada em 1936, é uma entidade nacional que tem, por isso, representa tanto nos conselhos estaduais como no Conselho Nacional de Turismo o mercado hoteleiro. Nós temos desde as sedes, as grandes redes internacionais como Accor, Meliá, Hilton, Hyatt, como também pousadas, resorts e hotéis independentes. O que nós fazemos? Nós trabalhamos a parte institucional, a parte política e a parte mercadológica para defender o mercado hoteleiro e fortalecer também toda a cadeia produtiva do turismo. E quando a gente vai falar agora em turismo, não podemos, claro, deixar de falar sobre a Copa, né? A Copa de 2014. E você é um coordenador da Câmara Temática da Copa de 2014, que é do Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, não é isso? Queria que você me explicasse um pouquinho qual que é o seu papel em relação a este trabalho, o que vocês estão planejando, preparando para a Copa do Mundo. Essa Câmara foi criada em 2008 dentro do Conselho Estadual de Turismo, justamente o quê? Para poder fazer uma união entre a FIFA, e aí representada pela MET, que é a empresa que fecha todos os contratos, cuida dos tickets e dos VIPs da Copa, e dos contratos com os hotéis. Depois nós trabalhamos também todas as entidades do trade, ou seja, a BAV representando as agências, a Albraf representando as feiras, o São Paulo Convention Bureau e também o governo, né? E essa integração para a gente fazer o que a gente pode ter de bom na Copa do Mundo para aproveitar o momento para desenvolver o turismo do Estado de São Paulo, mostrar que o turismo do Estado de São Paulo tem uma série de benefícios, tanto gastronômico, melhor turismo de gastronomia, melhor turismo de compras, melhor turismo cultural e fazer e fortalecer toda a cadeia do trade turístico com isso. Porque hoje, quando a gente fala de turismo, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né, Antônio Carlos, a gente está muito focado com turismo de negócios, mas nós temos muito mais que isso. A Avenida Paulista é um bom exemplo, né? Bruno, a gente tem lá na nossa região da Paulista, qual é o volume, qual é essa dimensão desse turismo, não só o turismo tradicional, mas do turismo de negócios na nossa região em relação ao estado de São Paulo e em relação à própria cidade de São Paulo? Você teria alguns números para a gente ter uma dimensão quando a gente fala no setor de hotelaria, né? A gente tem, vocês chamam de unidades habitacionais, que são, na verdade, os quartos, é isso? Exatamente. Nós podemos falar que na cidade de São Paulo, hoje nós temos 42 mil unidades habitacionais, que seriam os apartamentos, que são 105 mil leitos. A região da Paulista, ela representa praticamente 30% dessa oferta. Nós temos aí hotéis que vão desde super econômicos até os super luxuosos. São basicamente 3 hotéis boutiques, mais 3 hotéis de 5 estrelas e depois a maior oferta de hotelaria, que seria 3 e 4 estrelas, seria o mid-scale, está na região da Paulista, até por tudo que acontece e toda a pungência da região. Quer dizer, isso aí também traz uma contribuição para todas as atividades de negócio para a região. A área cultural, a área de comércio, o gastronomia. Então, me fala um pouquinho esse impacto. A gente fala muito de turismo e, de maneira geral, a gente lá na associação, o pessoal comenta, mas esse turismo, o que ele representa como força econômica? Se a gente pudesse traduzir isso em valores, a gente tem uma dimensão do que isso representa em valores, essa atividade que é realizada em função do turismo da região. Você teria um valor, como fosse um produto interno que isso representa? Você tem em termos de números, imagino também até de pessoas, de isso, empregos, circulação, né? De circulação. Exatamente. O que isso gera? Exatamente. Se a gente pegar cidade de São Paulo inteira, nós estamos falando só em diária de 2,3 bilhões de reais ano.
né? Estado de São Paulo, 7,2 bilhões de reais ano só em diárias de hotéis. A região da Paulista, ela representa quase 1 bilhão de reais só em diária de hotel. 1 bilhão de reais. Dentro desse 1 bi anualmente, né? Até pela oferta e por tudo que nós temos. Quase 15%, é isso? Quase 15% da relação Estado de São Paulo. Paulo Está na região da Paulista. E trabalhamos aí dentro dela com as principais salas de eventos que acontecem nos hotéis. Então, pega hotéis aqui, 5 estrelas, são 3, 4 aqui na região, todos eles têm quase 20 salas de reuniões, que recebe o corporativo do Brasil inteiro, que vem fazer seus eventos aqui e depois aproveitam o quintal, que é a Avenida Paulista, os melhores shoppings, os melhores restaurantes, os melhores centros de entretenimento e teatros. Então, a região da Paulista ainda é um polo financeiro interessante, mas desse polo de serviços e de benefícios, eu diria que é o principal da cidade e é onde tudo acontece para o Brasil e para o mundo. E quando a gente fala em Copa do Mundo, como é que estão os preparativos? A cidade de São Paulo hoje já está pronta para a Copa ou ainda não? Eu diria que sim. Tendo em relação à parte de hotelaria, como nós falamos, 42 mil apartamentos. E num raio de 100 quilômetros, nós chegamos próximos a 80 mil apartamentos de hotel, unidades habitacionais. Para ter uma ideia de paralelo, Joanesburgo fez a abertura e encerramento da última Copa. Certo. Lá eles tinham em torno de 16 a 17 mil apartamentos e num raio de 100 km chegavam próximo a 40. 40, ou seja, a gente tem o dobro já? A gente tem já só na cidade 40 e no raio de 100 km 80. Dá um exemplo, por exemplo, eu posso ter um centro de treinamento que é uma cidade aqui do interior que vai apoiar uma delegação que vai jogar numa outra cidade sede, é isso? Exatamente. O centro de treinamento e seleção ele pega 3 pilares, que é ter um hotel, um centro de treinamento mesmo, né? E depois um aeroporto. Os centros de treinamento são para receber as seleções antes da Copa, né? Certo. Aquela concentração dos 20, 30 dias que eles chegam antes e para depois dos jogos ele retorna. Tá. Então, imagina que nós temos lá Campinas, né? E nós vamos ter lá um hotel de super luxo, depois tem um aeroporto, um centro de treinamento da Ponte Preta, por exemplo. E aí nós vamos pegar em Santos a mesma coisa, em São José do Rio Preto. Então nós vamos receber as equipes que estão se preparando para independente do local que ela vai disputar. Exatamente. Bruno, dá um exemplo de logística de uma seleção que não vai jogar aqui em São Paulo, mas usaria as nossas cidades. Dá um exemplo assim. Então, vamos pegar, por exemplo, Itu. Ele ficaria em Itu, ficaria hospedado lá. Nós vamos ter toda a seleção e toda a mídia lá, os patrocinadores da seleção que ficam lá e muitos torcedores que vão acompanhar. Eles vão 2 dias antes dos jogos para onde ele vai jogar e depois volta para lá novamente. Então eles vão para onde vai ser o jogo, 2 dias antes, ficam e depois retornam. Isso pela facilidade que nós temos no aeroporto que permite viajar para qualquer local do Brasil. Com certeza. E outras coisas, mesmo que não for usada, essas outras 32, pode servir como base para os turistas ou mesmo para a imprensa, os patrocinadores que vão se deslocar para outra sede. Depende muito do local, né? Se é próximo permite uma ou não, logística, né? Permite uma logística. Além da promoção, vai para mais de 200 países esse catálogo. Ele fica em todas as embaixadas, presidências, ministérios desse país, na CBF, ou seja, a J-League ou a Confederação de Futebol Local. E o mais legal mesmo, é que ficam nas maiores operadoras que vendem o turismo mundial, que são as que vêm da FIFA. Então você vai ter mais de 1.400 operadoras internacionais de porte maior que o CVC ou o Grupo Águia de outros países que vão ter aquele material de São Paulo para sempre para trabalhar nas cidades. Isso é fundamental, porque eu imagino que a Copa do Mundo, claro, além de ser um evento gigantesco, vocês querem aproveitá-la também para fidelizar esse turista, para que ele volte em outras datas? Exatamente. A ideia é essa, Bruno? Com certeza. Nós falamos os dados da FIFA são 27 bilhões de espectadores durante os 30 dias acumulados só na TV. Tá. Sem contar o que a gente vai ter de internet, rádio e tudo mais. Quanto custaria para fazer uma campanha Brasil e Estado de São Paulo nisso? E quando a gente pega uma TV, ela vai cobrir, por exemplo, o jogo, mas depois ela vai querer curiosidades. Aonde fica aquele café especial, aquele restaurante diferenciado. Fazer outras matérias, aí você consegue, na verdade, desenvolver o turismo da região, né? Exatamente, mostrar aonde nós temos uma gastronomia regional, um turismo de compras, o turismo, ele pode colher uma fruta do pé, que muitas vezes quem mora na metrópole não tem mais essa oportunidade. O turismo de aventura, o nosso estado tem vários
várias opções para isso? Várias também? opções de qualidade e, além disso, com mais segurança, né? Porque ele trabalha com normas mais rigorosas no estado de São Paulo. E como o estado de São Paulo ele não é conhecido ainda, porque muitas vezes pega as entidades nacionais que viram promover o Brasil, acabam trabalhando 20 minutos Rio, aí 10 minutos Pantanal, 10 minutos Amazonas, e só no final fala, em São Paulo sem negócios, viu? São Paulo é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, É melhor né? turismo de gastronomia, melhor turismo de aventura, melhor turismo acadêmico, melhor turismo médico. De médicos, De médicos, com certeza. Agora, quando a gente fala em Copa do Mundo, vocês têm uma previsão de estimativa quantas pessoas virão para cá em estrangeiros? Quantas pessoas passarão pelo estado de São Paulo? Já tem esse número? Já estamos falando no número de 600 mil estrangeiros que passarão aqui, ficarão em média de 10 dias, é um público normalmente formado por homens de 35 a 55 anos, isso representa mais ou menos 70% desse público, eles ficam 10 dias, se cada um deles gastar $350 por dia, durante 10 dias, durante esse tempo só, sem contar a passagem aérea e sem contar o ticket do jogo, nós estamos falando em torno de $4 bilhões diretos. 4 bilhões de dólares? De dólares diretos. Sem considerar que se cada brasileiro gastar R$10 em cervejinha durante 8 dias da Copa, vezes 200 milhões de brasileiros, estamos falando de R$16 bilhões na economia brasileira. Sem contar tudo que vai ser envolvido dos outros segmentos econômicos para a Copa do Mundo. Então, quando a gente fala especificamente do setor de hotelaria, qual a estimativa em termos de crescimento, faturamento e ocupação para vocês em relação à Copa? Nós estamos falando ali de investimentos, nós tivemos no Brasil todo quase R$15 bilhões de investimentos pensando em Copa do Mundo. Tá. Tivemos várias linhas de financiamento que foram trabalhadas para o retrofit. Só na cidade de São Paulo, a região da Paulista basicamente vai ter 100% renovada para receber uma Copa do Mundo, que passou por algum tipo de reforma. E depois, em todo o Brasil, nós esperamos desses aí, pelo menos algo em torno que vai ficar dentro da hotelaria, próximo a $2 bilhões na economia brasileira, só na hotelaria. Bom, já que a gente está falando aqui de Copa, de seleções e tal, o cantor e compositor italiano Antonello Venditti esteve aqui na cidade de São Paulo para expandir as fronteiras entre a música e o esporte e estreitar o relacionamento de longa data entre a Itália e o Brasil. A iniciativa foi do ITI, a Agência para a Promoção no Exterior e a Internacionalização das Empresas Italianas. O músico Antonello Venditti tem uma trajetória de mais de 40 anos de sucesso. Ele já vendeu mais de 30 milhões de discos e ressaltou que o Brasil é o local onde se encontra a maior comunidade com raízes italianas no mundo. 30 milhões de italianos vivem no Brasil, e isso pode ser considerado uma nação. Eu acredito que esses italianos têm muito dos brasileiros. Italiani que estão no Brasil. O artista é um amante do futebol. É um grande prazer vir para o Brasil, o país do futebol. Eu acredito ser uma honra a Itália jogar aqui, pois temos grandes campeões. Eu agradeço a todos e, sobretudo, ao Brasil. Bom, já é a Copa em pauta, né, Antônio Carlos? A gente já pode ver essa movimentação. Esse cantor esteve aí esse período aqui em São Paulo, mas como curiosidade, na nossa Avenida Paulista nós temos 20 consulados, 20 representações de consulados. Um deles é o consulado da Itália também. É um número bastante expressivo, essa história dos consulados, né? Eu acredito que nenhuma avenida que não seja de um bairro de embaixadas, né, no caso Brasília a gente tem um bairro de embaixadas, mas uma avenida que tenha 20 representações consulares mostra também essa dimensão da nossa Avenida Paulista, né? É verdade, com certeza. E aí, quando nós falamos de Copa, ou mesmo de turismo, nós temos a maior colônia italiana fora da Itália, a maior colônia japonesa fora do Japão e a menor colônia portuguesa fora de Portugal, né? Então é a grande oportunidade de união das culturas. Das culturas, não há dúvida. E quando a gente fala em Copa, a gente falou bastante em termos da hotelaria e a infraestrutura, o que vai ser necessário? Como é que vocês estão organizando também toda essa parte que é fundamental para a realização, né, desse evento?
Então, nessa Câmara nós discutimos várias opções, então desde a segurança, então tivemos secretário de segurança, junto com a vice-presidente, vice-prefeita Nádia Campeão, que é a responsável pela Copa do Mundo da SP Copa, e com a própria Raquel e o Júlio Semeghini no estado de São Paulo. Então nós discutimos, por exemplo, como vai funcionar a relação de transporte, o metrô e a CTPM unidas para levar todo esse fluxo de turistas antes, né? E depois os jogos, e como receber, e depois a segurança. Como a gente pode trabalhar nos hotéis, nos estádios, nos aeroportos, um canal de comunicação eficiente, eficaz, para que rapidamente a gente tenha uma resposta. E até na área de segurança e de alguma possibilidade de emergência dentro dos hospitais ou com o corpo de bombeiros. Nós estamos discutindo vários aspectos desse nível para que a gente possa, pelo menos na cidade, no estado de São Paulo, dar uma confiabilidade e trazer para o turista uma segurança. Nós vamos ter não só a Guarda Civil Metropolitana, como a Polícia Militar, a Polícia Federal e até o Exército trabalhando em conjunto para dar segurança para esse turista, para que a gente possa ter uma circulação eficaz, uma mobilidade urbana muito boa e dando para o turista, além disso, um serviço eficaz, um serviço rápido, um serviço de qualidade. Já tem algumas ações, algumas sugestões que vocês estão pensando justamente nessa facilidade para o turista chegar, saber onde ele está, se localizar, se locomover, andar de metrô, de ônibus, alguma ação um pouquinho mais simples, né? Porque imagina, vem o turista, ele tem que comprar um bilhete, como é que ele faz? Nós estamos pensando num projeto de criar um bilhete único que fique durante toda a Copa, para ele poder usar o metrô, os trens da CTPM e até os ônibus. Um passe. Seria um passe para ser distribuído até dentro dos hotéis, né? Isso é onde ele chega, e é onde ele tem mais tempo. É o ponto de apoio, na verdade, o hotel, exatamente, né? Além de também criar outras situações de comunicação que nós vamos ter dentro dos apartamentos dos hotéis. É uma revista para poder informar os horários dos jogos, claro, a saída. Guia, algum folder, exatamente, alguma coisa para poder localizá-lo e vender esse turismo, né? Sim, inclusive com televisores na recepção informando os horários, principais pontos turísticos, o que ele pode direcionando, fazer. Né, essa visita, né? Exatamente, para que ele possa Nós estamos lá na associação agora, num projeto preliminar, e já iniciamos uma discussão de justamente para a nossa região, e aí é importante a gente compartilhar isso com você. Nós estamos trabalhando lá a possibilidade de ter alguma coisa como fosse um aplicativo, para que quando você estivesse na nossa região da Paulista, todo o conjunto de informações da região, enquanto você estivesse na região, você tivesse ela à sua disposição. Claro. Que vai bem em cima disso que você falou, mas nós estamos focando a região. Então, enquanto você caminhasse pelos nossos 2.800 metros, ou você estivesse por ali, você tem a oportunidade de ter um aplicativo. Que aí você conheceria, por exemplo, bares, restaurantes, tudo. Agenda. Isso, e em questão de alguma necessidade de urgência, também você tivesse orientação de como proceder. Então, acredito que a gente vai ter isso aí como um projeto experimental, não só pensando no evento Copa do Mundo, mas pensando no 1,5 milhão de pessoas que diariamente, de alguma forma, circulam pela nossa Avenida Paulista. Justamente essa informação que eu ia dar, Antônio Carlos, 1,5 milhão de pessoas circulam diariamente pela Avenida Paulista. É possível a gente perceber a diversidade entre as pessoas que circulam por lá. Será que as opiniões sobre a Paulista são assim tão diferentes quanto o seu público? Vamos ver. Olha, na verdade o que eu mais detesto aqui em dias de semana é o trânsito caótico. E, enfim, muitos moradores de rua. Acho que é o cartão postal de São Paulo, né? Acho que vir em São Paulo não conhecer a Avenida Paulista, você não veio aqui. Bom, a gente viu aí que tem opiniões das mais diversas, né? Uma pessoa fala bem, outras falam do problema do trânsito, né, Antônio Carlos? Eu acredito que o fascínio da Avenida Paulista é justamente essa diversidade de atividades econômicas e do comportamento. E é bom ter essas visões que não são comuns, né? Então a jovem lá reclamou do trânsito, né? Ao mesmo tempo ela disse que gosta, então é maravilhoso isso, né? E bem a nossa vinheta, Andares Paulista, né? Quer dizer, esse andar pela Paulista permite ouvir muita coisa, né?
É verdade. Inclusive, eu queria aproveitar a ocasião para congratular o seu trabalho. É essencial esse trabalho, mostrar uma região mais pujante, mais importante, essa diversidade cultural, gastronômica, de hotelaria, de compras que nós temos, né? Os museus, nós temos 3, 4 museus de excelência internacional aqui, né? Sem dúvida. Inclusive, você é morador da região, Bruno? Eu moro na região, sempre morei na região, então eu sou suspeito para falar da qualidade da região, das oportunidades que nós temos, tanto do ponto de vista comercial, econômico, como também em relação à parte gastronômica, compras. É uma região completa, é uma região muito pujante, com pessoas bonitas, com pessoas agradáveis, com vários tipos de cultura interagindo e fazendo toda a diferença. E você, enfim, além de todo esse trabalho que a gente já comentou, você também é palestrante na área de vendas, de marketing, de turismo. Eu queria que você comentasse rapidamente sobre esse assunto com a gente. Sim, nós fazemos diversos tipos de palestras, tanto principalmente para a área de hotelaria, turismo, cuidamos de planos diretores de turismo de municípios dentro do estado de São Paulo, o projeto de regionalização do turismo nacional, nós temos também uma boa projeção, e também compra e venda de hotéis, administração, é uma coisa bem interessante. Maravilha! E o palestrante Marcelo Ortega é treinador especializado no desenvolvimento de técnicas e atitudes que determinam crescimento, lucratividade e aumento de produtividade dos vendedores. Hoje, ele vai falar sobre a pesquisa de satisfação do cliente. Acompanhe. Olha, economia criativa é você olhar o que os outros estão dizendo do seu trabalho, do seu negócio, da sua venda. Ouvir os clientes, é isso mesmo. Pesquisar a satisfação, entender como o cliente se sente depois de uma venda é muito importante para todo e qualquer empresário de São Paulo e do Brasil inteiro. Por isso, pesquisando modelos de avaliação da satisfação do cliente, eu descobri um método chamado NPS, que é Net Provider Score. É você saber o que a rede, o que as pessoas estão dizendo, aqueles que compram, se estão satisfeitos, se são detratores da sua marca, ou seja, não vão falar bem de você, ou se são vendedores, se são promotores do seu negócio. Segundo um livro muito interessante chamado A Pergunta Definitiva, e a pergunta que se deve fazer ao cliente, no mínimo, deve ser única e deve ser esta, é: você nos recomendaria a alguém, especialmente a um amigo seu? De 0 a 10, que nota você dar? Aí é que vem o score. Abaixo de 6, esse cliente não fala bem de você. Se ele disser entre 7 e 8, este cliente gosta de você, mas não vai falar para ninguém. Agora, se ele disser 9 e 10, ele é fã da sua marca. O que você tem feito com os clientes que dão menos de 6 ou de 6 para menos com a sua empresa? Será que você faz alguma pesquisa de satisfação? Porque eu diria, quem não faz pesquisa de satisfação usa uma estratégia chamada estratégia do avestruz. Diante de um problema, põe a cabeça num buraco e não se preocupa com o resto que fica descoberto. Pense nisso e muito sucesso! Bom, Bruno, pesquisa de satisfação do cliente. Imagino que esse seja um dos pontos importantíssimos quando a gente fala do setor de turismo, de hotelaria, né? Com certeza, hoje diversas redes e também os independentes cada vez mais têm que procurar essa pesquisa de satisfação, trabalhar o que o hóspede quer, o que o cliente dele quer para melhorar. Inclusive, as pesquisas de satisfação nos hotéis estão ligadas a programas de fidelização e muitas vezes a sorteio de prêmios, para estimular um maior número e a gente poder ter estatísticas interessantes para tomar decisões e até seguir com o modelo de negócio do hotel para tal posição ou outra posição. Então, cada vez mais os hotéis criam incentivos, geram políticas de prêmios para poder ter números mais favoráveis e poder analisar com maior precisão a necessidade do cliente. Vocês têm algum tipo de número de pesquisa que vocês conseguem computar quantos turistas retornaram para aquele hotel, para aquela região, enfim, ou ainda não? Sim, nós temos hoje, inclusive ligado com a Spetourist Convention Bureau e a BH, Observatório de Turismo, que nós procuramos fazer pesquisas tanto de amostras ou mesmo ligados com a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes, onde cruzamos as informações de hotelaria independente, de hotelaria de rede e de outros tipos de nível de hotelaria para a gente ter uma ideia de como funciona. O ano passado nós tivemos 12 milhões de turistas só na cidade de São Paulo, contando do interno e do externo, certo. E desses
como são a negócios, em torno de 20 a 30% deles sempre retornam à cidade de São Paulo. Nosso grande desafio hoje é como fazer com que ele fique mais tempo na cidade também, para transformar São Paulo como uma Nova York, como uma Buenos Aires, como uma capital de gastronomia, de lazer e de entretenimento. Claro. Agora você também é diretor da nova classificação dos meios de hospedagens pela Associação Brasileira da Indústria também, né? Quando a gente fala em hotelaria aqui em São Paulo, qual que é a classificação dela se a gente comparar com outros países? Vocês têm uma nota, alguma estimativa para que a gente tenha esse olhar? Hoje está retornando aquela classificação do Ministério, que está sendo feita junto do Inmetro, das entidades como a BH, FOB e Resorts Brasil, e coordenada com o Ministério do Turismo. Inclusive tem um comitê dentro do Ministério deliberativo para a gente analisar essas questões. Em relação à capacidade hoteleira, hoje São Paulo tem realmente a melhor hotelaria do país, até pelas grandes sedes, pelos independentes sem ser atualizados. E a ideia é que a gente possa, inclusive, criar novas parcerias com classificações existentes, mas ele foi muito moldado e baseado em 32 outros países para montar um modelo brasileiro, com uma pesquisa de mercado muito bem feita, certo. E depois fazendo uma análise em 8 estados diferentes para chegar em 8 modelos, segmentos e classificações. Seria o que? Estrelas? Aquela questão as de você estrelas. colocar as São estrelas. As estrelas, exatamente, que vai de 1 a 5 estrelas, baseado em tripé de sustentabilidade, em relação à infraestrutura e em relação aos serviços. E ele tem uma análise numa matriz desses 3 aspectos, e aí vai chegar no perfil. Ou seja, só para a gente explicar um pouquinho melhor, em relação às estrelas, essa é uma denominação internacional, todo mundo usou esse mesmo padrão ou não? Isso é aqui no Brasil? A estrela é um padrão internacional e aqui dentro ela é uma marca registrada do Ministério do Turismo. Certo. Então só podem usar as estrelas hotéis que realmente foram classificados oficialmente. Dentro das normas que o Ministério está definindo agora, definiu. novas normas. Novas normas, que foi feito um trabalho já há 3 anos atrás de consulta aberta ao público, teve participação desde o Ministério Público, a construção desse modelo. Então as matrizes estão prontas, já tem 40 hotéis classificados oficialmente, inclusive na região da Paulista nós temos o próprio Renascença, o Maxud, o Inter já está nesse avião de preparar isso, e outros dentro do país. E nós estamos também olhando até parcerias com classificações tradicionais de mercado para ver como a gente faz uma interação para o crescimento dela ser maior. Maravilha. Bom, Antônio Carlos, nosso tempo já está esgotando. Gostaria que você fizesse as considerações finais. O que a gente tem que agradecer, o Bruno, pelas informações, o otimismo com que ele passou em relação à Copa do Mundo, no sentido de gerar receita, de gerar atividade econômica importante para a nossa cidade e para o país, a juventude, e o protagonismo dele na liderança da entidade. Então eu agradeço ao Bruno aí a presença e sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, foi um grande privilégio participar do Verso Paulista, conto sempre com a BH, o Conselho Estadual e com todas as nossas ações. E parabéns aí pelo programa, é um grande sucesso. Obrigado. Muito obrigada pela sua presença, Bruno. E você pode mandar sugestões de pauta, indicar outros convidados, escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, até o próximo programa.